Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10 e versículo de número 5. Quem achou, diga aleluia. Então diz assim, ó. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa, olha só, que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Até aí tá bom para nós, é isso que eu quero ver com vocês hoje. Então, isso aqui só para contextualizar, é uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus está enviando os seus discípulos para pregarem a palavra, para curarem os enfermos, para fazer a obra de Deus. E aí Jesus vai dizer, olha, não levem consigo 2 túnicas, não leve alforje, não levem nada, vão que Deus vai providenciar tudo para vocês. Até no versículo seguinte, se a gente ler o versículo de número 7, Jesus vai dizer assim, ó, fiquem na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Então a instrução era isso, para entrar até Mateus, o evangelista Mateus registrou assim, que quando eles chegassem numa cidade, era para eles procurarem saber quem era digno naquela cidade. Imagine você, eles estão chegando numa cidade que eles não conhecem ninguém ali, amém? Provavelmente a grande maioria daquelas cidades eles nunca haviam pisado o pé lá dentro. Então eles chegam naquela cidade, ela para eles perguntar, olha, quem aqui é digno nessa cidade? Acho que a pergunta será mais ou menos, olha, tem aqui alguém assim, com bom coração, né? Alguém justo, alguém que procura viver uma vida correta. Ah, tem o Sebastião lá, ele mora assim, assim, assado. Então era para eles chegarem lá, quando entrassem naquela casa, a primeira coisa que eles deveriam dizer, paz seja com vocês. E aí a Bíblia vai dizer que se naquela casa houvesse alguém que ama a paz, que recebesse aquilo, que dissesse, olha, isso que eu quero essa paz, eu recebo isso. Então, que aquela paz, ela viria sobre aquela pessoa e sobre aquela casa. Só que o interessante aqui, por isso que eu estou pregando isso hoje, e assim, é muito interessante, é que Jesus vai dizer assim, agora se não houver, está aqui no versículo, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, no finalzinho do 6, se não houver o quê? Se não houver quem ame a paz, se não houver quem receba a paz, não é isso? O que vai acontecer? A paz voltará sobre vocês. Olha que fantástico isso aqui. Amém, igreja? Olha que tremendo isso aqui que a Bíblia, ela está falando para nós, Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que a Bíblia diz, Que a palavra de Deus, ela vai e ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para que foi designada. Isso está escrito, não precisa nem abrir, eu projeto aí, a gente acompanha juntos. Isso está aqui em Isaías, capítulo de número 55 e versículo de número 10. Olha só, Isaías 55, 10. Olha o que a Bíblia diz. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim, do mesmo jeito que a chuva e a neve, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha que fantástico. Então a Bíblia diz, é o próprio Deus falando, que assim como a chuva que desce do céu, assim como a neve que desce do céu e não volta para lá, mas ela volta, pastor, em forma de vapor. Calma, não volta antes que regue a terra, antes que cumpra o propósito dela.
Não é isso que Deus está dizendo? Antes que regue a terra, antes que a fecunde, antes que faça com que tenha semente ao que semeia e pão para comer. Depois que ela cumpriu o seu propósito, o que ela faz? Volta em forma de vapor, para depois cair de novo e assim vai. Né? A gente conhece ali o ciclo da água. Mas, e Deus vai dizer da mesma forma que a chuva é a minha palavra. Ela também desce do céu, eu envio ela e ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Aí vamos voltar lá para aquilo que a gente estava vendo. O discípulo então entra na casa e diz: paz seja com vocês. Se alguém naquela casa amar a paz, quiser a paz, receber aquela bênção que está sendo ministrada, porque olha só, quem mandou dizer isso? Foi Jesus. Então, quando o discípulo está lá dizendo paz seja nessa casa, ele está falando a palavra de Deus. Não é verdade? Porque foi Jesus que mandou, ele está falando a palavra de Deus. Se a pessoa receber a palavra, aquilo que está sendo ministrado sobre a vida da pessoa, então a paz vem, desce, repousa sobre aquela pessoa, sobre aquela casa, cumpre o propósito que foi designado. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que se aquela pessoa não receber, então a paz volta para quem o deu e para quem ministrou, então não cumpriu o propósito. Mas claro que cumpriu. Qual que era o propósito? Trazer paz, levar paz, não era? A partir do momento que volta a paz para quem está abençoando, a palavra não cumpriu o seu propósito? Então, quando uma palavra é enviada para uma pessoa, meu irmão, se ela não receber, tem outro que recebe. Amém? Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia fala que Jesus, ele vai dizer para o jovem rico, né? Olha, ainda te falta uma coisa. A Bíblia diz que Jesus o amou e diz para ele, ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. E a Bíblia diz que ele, contrariado, virou as costas e foi embora triste. Aí sabe o que acontece? Aí o Pedro chega assim para Jesus, né? Porque aí Jesus vai falar do problema das riquezas, da pessoa que é apegada às riquezas. Mas está no mesmo contexto, na mesma sequência. O Pedro chega para Jesus assim como quem não quer nada. Né? Ele chega assim e diz assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Não é isso? Olha só, Jesus está dizendo para o jovem rico: deixe tudo, me siga que você vai ter um tesouro, não é isso? Ó Pedro, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, Jesus, ele não quis, não é isso? Mas nós queremos. E é nesse contexto que Jesus vai dizer: o Pedro, não tem ninguém, isso não era só para ele, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, casas, por amor de mim do evangelho, que não receba ainda nesta vida 100 vezes mais em campos, em pais, em mães, em filhos, com perseguições e também a vida eterna. Amém, igreja? Em outras palavras, o Jesus está dizendo: Pedro, fica tranquilo, o teu está garantido. Não é assim? Né? Mas olha o Pedro, em outras palavras, o Pedro está dizendo o quê? Ele não quis Jesus, mas essa benção eu quero. Perceba que algo semelhante está acontecendo aqui. Eu chego lá e abençoo. A pessoa não quis a bênção, então a bênção volta para aquele que ministrou ela. E o que eu quero lhe chamar a atenção principalmente né, até o título da mensagem hoje é o seguinte: abençoando e sendo abençoado. Eu quero lhe chamar a atenção, e a mensagem hoje é bem simples, mas eu quero lhe chamar a atenção para o fato de que todas as vezes que nós abençoamos, nós somos abençoados. E o que é abençoar? É falar o bem. Amém? Isso é abençoar, é eu falar coisas boas a respeito de alguém, eu falar coisas boas com relação a alguém, é eu chegar numa casa e dizer: paz seja nessa casa.
Eu não estou falando coisas boas a respeito dessa casa. Eu estou abençoando. Agora, da mesma forma, amaldiçoar é falar o mal. Quando eu fico bravo e digo assim, mas que inferno essa casa! Chuta o que eu estou fazendo, gente. Eu estou amaldiçoando. Porque assim como eu falar o bem é abençoar, eu falar o mal é amaldiçoar. E é isso que nós precisamos entender. Porque quando eu falo assim, que aquele que abençoa, ele é abençoado, todo mundo diz, isso eu já sei. Pois é, mas o que é abençoar? É falar o bem. Mas o que o cristão faz muito? Falar o mal. Mas você, olha, vou te contar, você é um mal educado mesmo, você é mentiroso. O que eu estou fazendo? Não, pastor, eu estou falando a verdade. Não, você está falando o mal, você está amaldiçoando. Amém, igreja? Quando eu começo lá com a maledicência, às vezes a pessoa não está nem ali, mas eu fico falando, mas meu marido, olha, brincadeira, porque a minha esposa, porque o meu filho, porque o meu pai, eu estou amaldiçoando. E assim como quando eu falo bem, não, fulano é uma bênção, não, a pessoa é honesta, e isso, e aquilo, eu estou abençoando. Amém? Isso é abençoar. É quando eu falo coisas boas, é quando eu chamo a existência até mesmo de coisas boas sobre a vida de alguém. E nós precisamos, então, se ater a essa verdade, porque olha só, vamos voltar lá para o caso dos discípulos, né? E vamos entender que por extensão é para mim e para você. Amém? Quando chegamos numa casa também, vamos lá e abençoamos. Olha, que a paz esteja nesta casa. Se aquelas pessoas amarem a paz, e eu já vou chegar nesse ponto, amarem a paz, quiserem a paz, então a paz vem sobre aquela casa. Então aquela pessoa que abençoou, ela também vai ser abençoada. Sabe por quê? Porque Deus disse para Abraão, eu vou abençoar todo aquele que todos que te abençoarem, não é isso? E eu vou amaldiçoar a todos que te amaldiçoarem. Nós somos descendência, pela fé, descendência de Abraão. Essa promessa continua valendo para cada um de nós, para cada cristão. Então, de uma tal forma que quando eu abençoo e a pessoa recebe a bênção, ela é abençoada, claro, e eu também sou. Pastor, mas se eu abençoo e a pessoa não recebe a bênção? Bom, segundo o que Jesus disse, o quê? Essa bênção volta para mim. Estou no lucro. Amém? Já que você não quis, não é isso? Lembra do Pedro? Ele não quis, Jesus, eu quero. Já que você não quis, então eu vou desfrutar, eu vou receber essa bênção. Então você perceba que quando eu abençoo, eu sempre saio ganhando. Quando eu abençoo, eu sempre sou também abençoado. O grande problema é que às vezes entra em nós um espírito de competição muito grande. A tal ponto que tem gente que quando ouve um irmão contando testemunho fica até brabo. Fica até com raiva. Alguém diz, pastor, eu quero dar o testemunho que meu filho foi abençoado. Você fala, mas o meu não foi. Né? Porque a pessoa cria um espírito de competição, sabe? Tem aqui várias pessoas no culto. Então eu acho que Jesus deve ter assim umas 2, 3 bênçãos para sortear hoje. Né? Então quem será que vai ser abençoado? Aí a pessoa já começa a olhar para o lado dizendo, essa turma é tudo concorrente meu. Você está entendendo? Né? Meu irmão, olha só, geralmente a pessoa não fala isso, não expõe, mas em algum lugar lá dentro está mais ou menos esse sentimento, né? De assim, não, quem tem que ser abençoado sou eu, né? Tem que sortear o meu número, né? Como se fosse assim, mas quem tem que ser abençoado sou eu.
Aí é a oração lá do sitiante, que eu sempre, né, cito, que ele orava dizendo assim: Deus me abençoa, Deus abençoa minha mulher, Deus abençoa meus filhos, Deus abençoa mais ninguém, só nós, Senhor. E muitos é exatamente assim. Meu irmão, a gente dá risada, mas se a gente pegar as nossas orações, olha, tá igualzinho. Você está entendendo? Né? Porque acaba criando aquele, né, espírito assim de uma certa rivalidade. Não, quem tem que ser abençoado sou eu, quem tem que ser abençoado sou eu. E aí eu estou falando do ambiente, porque assim, na casa isso quase não... Bom, algumas casas acontece, né? Mas na casa ainda não deveria acontecer. Mas às vezes na igreja, no trabalho, aí a pessoa vai orar: não, Deus, vamos supor que seja um vendedor, olha só, para você entender, vou dar um exemplo. Um vendedor, ele ganha por comissão, pelo quanto ele vende, e naquela loja, então, ou naquela empresa, são 5 vendedores. E a pessoa começa a orar: Deus abençoe, abra as portas que eu venda, Deus, que eu venda mais do que todo mundo este mês, Deus, eu tenho que vender mais, e tal, e ora, Deus, manda o cliente para mim, Deus, não, para os outros não, só para mim, Deus, e tal, e não sei o quê. Aí, olha só, presta atenção, aí naquele mês, todo mundo vendeu 9, e ele vendeu 10. Feliz. Olha aí, fui o que vendi mais, Deus é fiel, aleluia e tal. Meu irmão, só que não deveria ele, como um cristão, abençoar os seus colegas? Orar e dizer: Deus, abençoe as minhas vendas, porque é o meu ganha-pão, eu vivo disso. Mas Deus também é o ganha-pão do meu colega aqui. Também é o ganha-pão daquele lá. Deus abençoe que todos nós aqui possamos vender. Que todo mundo consiga, que essa empresa vá para frente, que essa empresa prospere. Você está entendendo? E aí, se a pessoa agir assim, olha só, talvez naquele mês lá, sabe o que vai acontecer? Os vendedores venderam 100. E ele vendeu 99. Meu irmão, mais 99 é mais do que 10. Lembra do primeiro exemplo? No primeiro, se eu não confundir os números, tá? Mas se eu não me engano, no primeiro exemplo, todo mundo vendeu 9, eu vendi 10. Oh, vitória! Mas no segundo exemplo, eu estou orando para todo mundo vender, para todo mundo prosperar, para ser abençoado, todo mundo, não só eu. Aí olha só, todo mundo vendeu, os outros 4 venderam 100. Eu vendi 99. Ah, eu vendi menos que eles. Rapaz, não tem problema. Mês passado eu estava preocupado com os outros, eu vendi 10, eles venderam 9. Agora eu vendi 99. Aí eu fiquei atrás deles por 1, não tem problema. Você está entendendo? Mas 99 é muito maior do que os 10. Mas muita gente fica mais preocupada dos outros não ganharem, você está entendendo? Do que dele ganhar. Aí chega um cliente lá, o outro vendedor está atendendo, ele fica lá assim: tomara que não feche, tomara que não feche. E se fechar um pedido bem pequeno, que eu tenho que ficar na frente. Aí eu te pergunto: eu estou abençoando ou estou amaldiçoando? Eu estou amaldiçoando. E quando eu amaldiçoo, eu não amaldiçoo só aquele vendedor. Perceba que eu estou amaldiçoando a empresa como um todo. Eu estou amaldiçoando o meu ambiente de trabalho. Eu até contava no culto da manhã, né? Eu fui fazer uma consulta, é a segunda vez que eu vou no mesmo lugar fazer uma consulta. É até aqui perto, não é muito longe daqui. E nas 2 vezes que eu fui lá, então você chega, tem ali as recepcionistas, e aí até você fazer ali o cadastro, confirmar, né, a presença para fazer a consulta, aquela coisa toda, você passa ali uns 5, 10 minutos. Né? E nas 2 vezes que eu fui lá, meu irmão, você chega: bom dia, tem uma consulta, ó, dá lá o documento e tal, senta ali, e elas, ó,
descendo a lenha, mas sem dó. Porque essa encarregada, o que ela está pensando? Ela não pode falar assim, não, que não sei o quê, e tal. Não, e aquele doutor, vou falar para você, viu, que não sei o quê, e tal. Não, mas ó, ontem vi um cliente aqui, você precisava ter visto, cara chato, que não sei o quê, e tal. E fala mal de um, e fala mal do outro, e fala mal do outro. E o que eu me admiro não é nem assim, ó, chegou um cliente. Disfarça, depois a gente continua a conversa, vamos atender ele. Nada, que? Não estou nem preocupado com o cliente, não. Vamos falar mal, e falando mal principalmente da empresa e das pessoas que ali trabalham. Né? De tal forma que você já fica bem confiante, né? Você já fica bem confiante para consulta com um ambiente desse, né? Mas, meu irmão, olha só, o que a pessoa está fazendo? Vamos lá. Está amaldiçoando, né? Amaldiçoando a empresa que ela trabalha, da onde ela tira o salário dela. Se a empresa ir bem, ela pode receber um aumento, uma promoção, pode progredir. Se a empresa ir mal, daqui a pouco a pessoa vai ser mandada embora. Não é isso? Não apenas isso. Meu irmão, você ficar num ambiente desses 5, 10 minutos, você já fica passando mal, você já fica incomodado, você não vê a hora de resolver, aí posso ir, né? Porque é um ambiente nocivo. Agora, a pessoa não consegue enxergar que ela está construindo um ambiente nocivo para ela. Se você não se sente bem em ficar 5 a 10 minutos ali, imagine a pessoa que passa 8 horas nesse ambiente. Amém? Como que a pessoa não vai adoecer emocionalmente e fisicamente? Mas quando a pessoa está ali, amaldiçoa um, amaldiçoa outro, amaldiçoa um, amaldiçoa outro, amaldiçoa um, amaldiçoa outro, a pessoa não enxerga que ela está trazendo maldição para o seu ambiente de trabalho, aonde ela vai ficar ali longas horas por dia. Agora, meu irmão, quando você começa a abençoar, e abençoar é falar o bem. Não, aquela pessoa errou. Não, mas eu acho que ela não estava num bom dia. Porque, afinal de contas, aquela pessoa é um bom profissional. Aquela pessoa é uma bênção. O que eu estou fazendo? Abençoando. Eu estou construindo para o meu ambiente de trabalho uma atmosfera bacana, gostosa, de bênção. Amém, igreja? Olha só, sabe o que acontece muito? Alguém está me devendo um dinheiro. Eu começo assim... Sem vergonha, fulano está me devendo, não paga. Miserável mesmo, mas não paga. E não sei o que, não, mas é um miserável. Não sei quanto tempo que ele está me devendo, não paga. Meu irmão, quando que ele vai pagar? Você não para de falar que ele é um miserável. Está entendendo? E, ó, o meu dinheiro está lá na mão dele. O que eu tenho que fazer? Abençoa, ó, que fulano prospere tanto que ele até me pague. Verdade, não é? Rapaz, tomara que fique rico, tão rico que ele até diga assim, rapaz, vou te pagar até mais. Nem precisa, só pagar o que deve já tá bom. Mas você está entendendo? Mas você percebe como às vezes a gente vai fazendo essas coisas e não se dá por conta. Se quando eu abençoo, eu sou abençoado, meu irmão, o contrário também é verdade. Quando eu amaldiçoo, eu também serei amaldiçoado. Eu também estou amaldiçoando aquela pessoa e estou amaldiçoando a mim mesmo. É por isso que Jesus vai dizer para nós orarmos pelos nossos inimigos e falarmos bem daquelas pessoas que falam mal a nosso respeito. Abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam. Porque, meu irmão, alguém é meu inimigo. Olha só, alguém é meu inimigo e aquela pessoa está me amaldiçoando. Então, aquela pessoa está se amaldiçoando. Porque, repito, Gênesis 12:3, se a minha memória está boa, Deus disse, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Aquela pessoa está me amaldiçoando, ela está sendo amaldiçoada. Agora, por outro lado, eu estou abençoando ela, mas porque ela não aceita as bênçãos que eu mando sobre ela, porque ela é minha inimiga, ela não recebe as bênçãos que eu mando sobre ela, o que as bênçãos fazem?
voltam para mim. Então, enquanto ela está se amaldiçoando, eu estou me abençoando. Agora, se eu entro na dela e começo a amaldiçoar também, o que vai acontecer? Eu estou me amaldiçoando. Olha só o que a Bíblia diz, e aí esse eu gostaria que você acompanhasse comigo. Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, 17. Gente, isso aqui é sério demais. Olha o que a Bíblia diz. Amou a maldição que ela o apanhe. Não quis a bênção que ela se afaste dele. Aqui é Davi falando dos seus inimigos, como os seus inimigos estavam fazendo, tratando, querendo o mal dele, pagando o mal por bem. Então ele está dizendo, olha, amou a maldição, então que se abrace com ela. Não é isso? Olha só, vamos lembrar do que Jesus falou? Vamos voltar lá onde a gente começou? Entre na casa, paz seja convosco. Se alguém ali amar a paz, lembra? Ela vem. Aqui a Bíblia está dizendo de alguém que amou a maldição. Então que ela se apegue. Porque não quis a bênção se afaste dele, fique longe dele. Ele não quis abençoar, ele não gosta de abençoar, então que a bênção também fique longe dele. Não é isso? Ele gosta de amaldiçoar, então se abraça com a maldição. E isso fica mais claro no versículo 18. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Sabe, a pessoa vai lá e diz assim, deixa eu colocar essa capinha aqui, essa túnica de maldição, rogar umas pragas aí para a turma que eu não gosto, mas é só uma túnica, eu ponho aqui e já tiro ela. Você está entendendo? Deixa eu colocar essa capa só para eu soltar a língua e descer a madeira em todo mundo. Mas daqui a pouco eu tiro essa capa, dou uma acalmada, tiro a capa e volto a ser crente como se nada tivesse acontecido. Você está entendendo? Né? Só que a Bíblia diz, vestiu-se de maldição com uma túnica que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Misericórdia. Amém. Perceba que o que a Bíblia está dizendo é, você não gosta de amaldiçoar? Você não ama a maldição? Então que se apegue a ela. Eu li aqui na João Ferreira de Almeida atualizada, né, segunda edição, mas a corrigida, olha como a corrigida traduziu. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Amém. Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo. Então, toda vez que eu abençoo, eu estou amando a bênção. Eu não quero a bênção só para mim. Eu quero que lá no meu ambiente de trabalho, todo mundo seja abençoado, porque quanto mais abençoado for o meu ambiente de trabalho, melhor para mim. Ah, pastor, mas se aquelas pessoas não receberem a bênção que eu estou ministrando sobre elas, também está valendo, porque a bênção vai voltar para mim. O que eu tenho que fazer é ser um abençoador. É estar a todo momento abençoando as pessoas, e abençoando as pessoas, e abençoando as pessoas. A Bíblia vai dizer de Jesus, e vai dizer exatamente isso. Quando maldiziam a ele, ele falava bem. Quando espraguejava, ele estava lá abençoando. Até na hora da sua morte, estavam lá literalmente matando Jesus. E Jesus estava orando por eles, dizendo, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Não é isso? Meu irmão, então nós precisamos entender isso e abençoar. Quanto mais a gente abençoar, melhor. Quanto mais pessoas abençoadas estiverem à minha volta, melhor. Eu tenho que tomar cuidado com aquele sentimento, não, quem tem que crescer sou eu e ninguém mais tem que crescer. Não, meu irmão, eu só vou crescer quando as pessoas à minha volta também começam a crescer.
Eu só vou me tornar um profissional melhor quando eu estiver cercado de bons profissionais. Se eu estou cercado de maus profissionais, meu irmão, provavelmente eu vou me tornar um mau profissional. Não quero ter concorrência. Não, tem que ter. Que Deus abençoe cada dia que o pessoal que está na minha volta, porque isso vai me impulsionar, vai me fazer melhorar, progredir, crescer cada vez mais. Amém? Vamos lá para a primeira epístola do apóstolo Pedro, para a gente encerrar aqui. Eu acho que você já entendeu o que Deus quer falar com a gente hoje. 1 de Pedro 3,8. Então precisamos ser esses que estão lá sempre abençoando, abençoando, abençoando. Pastor, se as pessoas receberem melhor, ela e eu vou ser abençoado. E se eu abençoar e as pessoas não receberem, olha, sinto muito para ela, mas aquilo que eu ministrei sobre a vida dela virá sobre a minha vida. Então, quanto mais vontade eu abençoar, e quanto mais bênçãos eu enviar para os outros, mais abençoado eu serei. Agora, o oposto também é verdade. Quanto mais eu amaldiçoar, espraguejar, meu irmão, é aquilo que eu estou atraindo para a minha vida. Eu não posso, colocar a capa, túnica da maldição e achar, não, eu estou amaldiçoando todo mundo, mas daqui a pouco eu arranco ela aqui, nada de ruim vai acontecer. Não, a Bíblia diz, vai entrar no meu interior, vai lá até os meus ossos. Misericórdia. 1 de Pedro 3,8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Gente, isso aqui é fantástico. Amém. Isso aqui é tremendo. A Bíblia vai dizer para mim e para você que, aqui, de novo 9, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Alguém fez o mal, responda com palavras de bênção. Alguém lhe ofendeu, faça o quê? Responda com palavras de bênção. Olha que coisa séria. Por quê? Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Deus chamou a mim e a você, Deus alcançou a nossa vida, para quê? Para a gente viver isso aqui, para nós sermos abençoadores, para nós respondermos o mal e a ofensa com palavras de bênção. E aí, quando eu faço isso, quando eu cumpro o meu chamado e respondo com palavras de bênção, eu preciso fazer isso, a Bíblia vai dizer, a fim de que recebam bênção por herança. Mais uma vez, a Bíblia vai deixar muito claro que quando eu abençoo, eu vou receber bênção por herança. Agora, mais uma vez eu falo, o oposto também é verdade. Se eu amaldiçoo, bom, como herança, eu vou receber a maldição. Misericórdia, nós precisamos amar a bênção. Eu amo a bênção, eu quero a bênção. Eu amo tanto a bênção que eu não quero só para mim, que eu quero, amém, para as pessoas. E de fato ser um abençoador, estar abençoando as pessoas que estão na nossa volta. Olha só quantas vezes, nós chegamos aqui e aí o pastor prega, tal, tem o culto, daqui a pouco o pastor diz assim, pessoal, daqui a pouquinho eu vou falar exatamente essas palavras, tá? Pessoal, vamos ficar de pé agora, vamos orar. Aí a gente começa a orar, Deus, a minha família, o meu lar, meu casamento, meu marido, meu filho, a minha esposa, Deus, o meu isso, o meu aquilo, Deus abençoa, Deus faz, Deus liberta o meu familiar, Deus faz, em nome de Jesus e tal e tal. Amém. Meu irmão, olha que loucura, a gente se reúne
e só se preocupamos com os nossos problemas. Sequer, às vezes eu olho para o lado e digo assim, Deus, abençoa esse meu irmão aqui, abençoa a família dele, Deus, abençoa aquela irmã lá, amém. Olha que coisa, a gente nem chegou nos lá de fora, estamos falando dos daqui. Às vezes a gente está tão focado, tão centrado em nós mesmos. Lembra do que eu falava há pouco de um espírito de rivalidade e competição? A gente muitas vezes não quer assumir que tem. Mas na verdade é isso. Porque eu não estou preocupado de todo mundo ser abençoado. Não. Você está entendendo? Não, pastor, se a minha oração for respondida, tá bom. Para isso que eu vim. Meu irmão, agora vamos falar bem a verdade assim. Vamos rasgar o verbo, bem rasgado mesmo. Então por que a gente se reúne? Se é para a gente orar só por nós mesmos? Verdade não é? Não faz nem muito sentido. Sim ou não? Não faz, a conta não fecha direito. Não deveríamos então nos reunir para de uma forma coletiva buscar a bênção de Deus só para mim? Não, para todos nós que estamos aqui. Amém, igreja? Verdade ou não é? Por isso que a Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros. A Bíblia diz que nós fomos chamados para isso, para abençoar. Que eu e você possamos ser essas pessoas, possamos ser abençoadores em nome de Jesus. E assim nós também seremos abençoados. Diga a glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus.